Bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade Era Magis, né? Aqui dentro dessa aula a gente vai falar hoje sobre a desconsideração da personalidade jurídica dentro do processo do trabalho. Então essa aula é específica para direito e processo do trabalho. A desconsideração da personalidade jurídica hoje, na verdade, ela é um instituto de caráter híbrido, ou seja, tem repercussão tanto no direito material como no direito processual. Isso quer dizer que sempre que a gente olha para a desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai ter que ver institutos tanto do direito material como do direito processual. Beleza? Então, esse é o ponto de partida do nosso da nossa aula de hoje. Algumas coisas a gente vai colocar aqui, vai ter um pequeno slide aqui para mostrar para vocês, uma parte do nosso material, mas isso vai ficar mais para o final. Mas o que eu preciso de você, como sempre a gente tem dentro das nossas aulas da comunidade, que você coloque, tem aí um vademecum para você acompanhar essa aula, tá? Ter um vademecum vai ser muito importante para acompanhar essa aula, porque eu sempre falo isso para os alunos, principalmente quando eles estão lá na sentença e na discursiva, que você precisa ter contato com o material físico, tá? Porque lá no dia da discursiva e da sentença, você pode consultar um vademecum, uma CLT e tal. Então, ter contato com o material físico é muito bom para você já meio que se familiarizar com o material que você vai levar no dia da sua prova. Então, leva isso como se fosse um exercício que você vai fazer aqui dentro dessa aula, já pensando na discursiva, na sentença e tal, tá? Só um parênteses, evite, se você estuda para a primeira fase, estuda lei seca, por exemplo, utilizando um vademecum e você grifa e faz anotações nele, tem o risco de você não poder usar esse material na discursiva. Aí você vai ter que comprar um outro material só para levar na discursiva. Então, eu normalmente digo para evitar fazer grifos, evitar fazer anotações. Se você estuda a lei seca pelo vademecum, então só lê ali, faz anotações fora, num caderno, alguma coisa assim, ou em post-its, para você colar ali no vademecum. Chega no dia da prova cursiva, você tira o post-it ou alguma coisa assim, ou coloca uma folha dentro do... Existem vários meios, mas é bom evitar para você não ter que comprar material novo. Ah, professor, mas quando eu chegar na discursiva, é só comprar um material igual. Mas discursiva normalmente vai envolver uma grande movimentação de pessoas comprando os mesmos materiais. Então pode ser que você encontre dificuldades de ter essa disponibilidade de material. Então, se a gente for pensar que foram 1.500, 1.600 candidatos na prova discursiva e de sentença, né? No segundo concurso nacional, por exemplo, são 1.600 materiais de vademecum, CLT organizada, convenções da OIT e etc. E aí pode ser que você não tenha esses materiais disponíveis. Na época eu lembro que faltou NRs e faltou livros sobre convenções da OIT. Então, evite fazer anotações, faça anotações em post-its, ou seja, coisas que você consegue remover, tá? Quando você for fazer a discursiva real, valendo, né? Então, é isso. Feito esse pequeno parênteses, quando a gente pensa em desconsideração da personalidade jurídica, não tem como a gente fugir do princípio que a gente chama de princípio da responsabilidade patrimonial. Esse princípio da responsabilidade patrimonial nos dá o sentido de que a pessoa que é devedora, a pessoa que é obrigada, responde pela obrigação com o seu patrimônio. Então,
não existe pena pessoal, pena física, pena, enfim. Tá, beleza. Acho que até a gente já falou sobre isso em outra aula da comunidade, quando a gente falou das medidas atípicas de execução. Aqui a gente vai para outra nuance desse princípio da responsabilidade patrimonial, que é o fato de que o princípio da responsabilidade patrimonial gera uma intranscendência das obrigações. E essa outra nuance é da intranscendência das obrigações, no sentido de que a pessoa que é obrigada, apenas ela responde pelas obrigações. Então, quando a gente vai lá no artigo 789 do CPC, vai lá no artigo 789, pausa esse vídeo e vai lá. 789 do CPC fala que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações. O devedor. O devedor. Tá? Para que a gente chegue em outras pessoas, a gente vai ter que ir para o 790 do CPC, que fala que são sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, do sócio nos termos da lei, do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou companheiro, alienados ou gravados com ônus real ou em fraude de execução, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores e do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Então, quer dizer que, para que eu passe a obrigação do devedor para outras pessoas que não o devedor, eu preciso enquadrar o bem, e não a pessoa, o bem. Veja só, o artigo 790, caput, fala que são sujeitos à execução os bens, e não o patrimônio do devedor. Tá? Tem algumas situações, como do sucessor e do sócio, que a execução como um todo recai também para esse terceiro. Mas, em outras hipóteses, como o bem que é do devedor, mas está em posse dos terceiros, os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução, a execução, nesses casos, não recai sobre terceira pessoa, mas sim existe aquele bem fica, como que eu posso dizer? Ele fica vinculado àquela execução. Tá. Então, em regra, quem paga a execução, quem é responsável pelo pagamento da execução, é o devedor, só que eu consigo atingir terceiros ou alguns bens em posse ou propriedade de terceiros se eu enquadrar nas hipóteses do artigo 790 do CPC. Beleza. Isso se aplica à execução trabalhista? Em grande parte, na maior parte, sim. Quando a gente vai lá para a execução, no processo de trabalho, a gente pegaria ali do artigo 876 e seguintes da CLT, não tem um regramento tão, como que eu posso dizer, tão completo na CLT sobre como se processa a execução. Tá? Tem peculiaridades na execução trabalhista, como você sabe, mas isso não quer dizer que o regramento da CLT quanto à execução ou quanto ao processo do trabalho como um todo, ela é completa. E aí, a gente utiliza na execução não o artigo 769, mas o artigo 889 da CLT, que fala que aos trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis naquilo que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais, então lei de execução fiscal, para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. Tá? E aí a doutrina majoritária e a jurisprudência vai falar, primeiro a gente vai utilizar execução fiscal, depois a gente vai para o CPC. Mas a execução fiscal também não é tão completa e não fala de uma forma tão direta sobre isso.
Ah, professor, poderia aplicar o artigo 130 e seguintes do Código Tributário Nacional para, porque fala, né, de cobrança de dívidas, de créditos tributários, aqui, utilizando o artigo 889? Em tese, eu acho muito longe essa interpretação, porque o artigo 130 e seguintes, quando ele vai falar de redirecionamento da execução para terceiros, ele é muito específico quanto a relações tributárias. Então não dá para a gente fazer essa ginástica interpretativa para trazer elementos do Código Tributário Nacional, porque ela está falando não é expressamente de tributos em relação a imóveis e assim por diante. Então, ou seja, não encaixa essa, essa subsidiariedade, não encaixa também, porque não porque não dá para a gente fazer essa ginástica interpretativa de ignorar a parte que o Código Tributário Nacional fala sobre tributos relacionados a bens imóveis e assim por diante. Beleza? Beleza. Então, o que a doutrina vai dizer? Que a gente vai utilizar leis executivos fiscais e depois o CPC nessa ordem quando a gente fala de execução. Tem divergência? Tem. Mas eu acredito que essa é a melhor interpretação quanto a este ponto. Beleza? Beleza. Então, aqui que a gente falou que princípio da responsabilidade patrimonial, o devedor é quem responde pela obrigação e que isso vai gerar, ao lado que a gente falou das medidas executivas atípicas, né, que não pode ter pena pessoal sobre a pessoa do devedor, a gente vai ter uma intranscendência das obrigações, ou seja, a obrigação recai apenas sobre o devedor. Contudo, a gente vai ter as hipóteses previstas no CPC em que a execução pode recair sobre determinados bens em poder de terceiros, em poder vai ser propriedade ou posse, ou, ou sobre terceiros mesmo, né? Sobre o patrimônio de terceiros. Beleza. E aí a gente já começa a entrar efetivamente na desconsideração da personalidade jurídica. E o primeiro ponto que eu quero falar é que desconsideração não é a mesma coisa que despersonalização, tá? Desconsideração da personalidade jurídica. E aí não vou gastar todo o meu inglês, tá? Aqui para falar expressões da doutrina, tá? Quando essa doutrina da desconsideração, ela vem da Inglaterra e dos Estados Unidos, tá? E ela tem até uma origem, né? O nome em inglês, que eu estou coçando para falar, mas eu não vou passar essa vergonha. E numa das partes da explicação da desconsideração da personalidade jurídica, a gente fala que a pessoa jurídica ela tem um véu que como que eu posso dizer, que ela tem um véu que a protege, tá? Ou seja, é aquela camada da sua personalidade jurídica distinta da personalidade dos sócios. Então, isso é bem claro, né? A pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica distinta dos seus sócios. Essa camada de responsabilidade é dita por essa doutrina da desconsideração, que é um véu. E quando a gente vai desconsiderar a personalidade jurídica, a gente levanta esse véu e alcança bens para satisfazer aquela obrigação. Satisfeita a obrigação, a gente baixa o véu novamente e a pessoa jurídica continua a existir. Ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida episódica em que se desconsidera, em que se levanta o véu da pessoa jurídica para alcançar os bens dos sócios. É episódico porque, feita a medida, satisfeito o crédito, satisfeita a obrigação, a pessoa jurídica continua a existir. Beleza? É diferente, então,
de despersonalização, porque despersonalização é referida pela doutrina como uma dissolução daquela pessoa jurídica. Quando a gente fala em despersonalização, não é algo episódico, é definitivo, porque a pessoa jurídica deixa de existir, ela deixa de ter personalidade. Então é despersonalização, porque deixa de ter personalidade. Então, desconsideração, eu só desconsidero episodicamente, alcanço os bens dos sócios e para satisfazer a obrigação. E despersonalização é uma medida mais drástica e definitiva, ok? Beleza. Vamos só abrir um parênteses. A gente está falando então de desconsideração. Está falando de desconsideração. E tudo que a gente falou foi meio que encaminhando para falar sobre o seguinte. Eu tenho uma obrigação da pessoa jurídica, ela não é satisfeita e eu vou alcançar os bens do sócio. Foi isso que a gente falou até agora. Só que a doutrina já falava de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ou seja, eu tenho uma obrigação do sócio, mas eu faço o caminho inverso. Agora, em vez de a pessoa jurídica ser desconsiderada para eu alcançar bens dos sócios, na desconsideração inversa, eu desconsidero a formalidade ali do sócio compondo uma pessoa jurídica, desconsidero a pessoa natural e vou nos bens da pessoa jurídica. Ou seja, consideração, entre aspas, comum, considera a personalidade jurídica da pessoa jurídica e vai nos bens do sócio. Para desconsideração inversa, por uma obrigação do sócio, eu vou nos bens da pessoa jurídica. A previsão da desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa ocorria, era discutida inicialmente apenas na doutrina, depois com reconhecimento em alguns casos excepcionais pela jurisprudência, principalmente no âmbito do STJ, em casos de partilha de bens em sucessões e em separação e divórcio. Né? Então, o cônjuge ali, para ocultar alguns bens, ele transfere esses bens para a pessoa jurídica. Quando vai fazer a partilha de bens no divórcio, tem pouca coisa, ou quase nada, ou até mesmo nada, mas os bens estão lá todos com a pessoa jurídica desse cônjuge, né? Que quis burlar ali a partilha de bens, né? Beleza. Então, desconsideração inversa, inicialmente apenas com previsão na doutrina e na jurisprudência. Isso acabou, estou aqui indo no artigo, isso acabou com uma previsão mais específica no CPC, no artigo 133, parágrafo 2º, que fala que aplica-se o incidente, né, de desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ou seja, é uma previsão legal de desconsideração inversa, ainda que de uma forma mais tímida. Mas, agora a gente vai lá no Código Civil, vai lá, folheia, seu Vademecum, vai lá no Código Civil, artigo 50. O artigo 50, né, primeiro, a gente teve uma alteração aqui nessa área, vamos dizer assim, do Código, com a inclusão do artigo 49A e com a alteração do artigo 50 pela Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874 de 2019. Beleza. E aí, o parágrafo 3º do artigo 50 fala que o disposto no caput e parágrafos 1º e 2º, ou seja, está se referindo ali à desconsideração da personalidade jurídica, também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica. Ou seja, obrigação do sócio ou administrador, extensão dessas obrigações para a pessoa jurídica,
ou seja, desconsideração inversa com uma previsão legal agora bem mais específica, bem mais evidente. Então, tem previsão legal para desconsideração inversa da personalidade jurídica e isso você consegue levar para as suas provas. Tem outra modalidade? Sim, a doutrina vem se referindo à desconsideração na modalidade expansiva. Expansiva, quando a gente vai atingir pessoa jurídica diferente. Então, isso vai ocorrer principalmente nos casos de sócio oculto. Então, teoria expansiva, então tem um sócio oculto ali, uma empresa com pouco dinheiro, sócios laranjas com poucos bens, mas o sócio oculto lá nadando no dinheiro da empresa. Nesses casos, desconsideração na modalidade expansiva. Tudo bem? Beleza. Aí a gente vai entrar numa parte mais clássica, mas não dava para a gente deixar de passar por essa parte mais clássica, que são as modalidades, as teorias aplicáveis à desconsideração da personalidade jurídica. A gente tem duas teorias. A gente tem a teoria menor, e aí eu vou pedir para você pegar o seu Código de Defesa do Consumidor e vai lá no artigo 28, tá? Beleza? Então, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor vai falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica quando tiver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, etc. Também ocorre quando houver falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Aqui é necessária, no artigo 28, caput, é necessária a comprovação de algum abuso, excesso ou má administração. Tá, beleza. O parágrafo 5º é o mais importante para nós. Ele fala assim, que é desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, tá? Aí eu falo, pô, professor, mas está falando consumidor. Dá para aplicar isso no processo do trabalho? Isso aqui já é pacífico na doutrina há muito tempo e na jurisprudência também, de que a teoria menor ela é aplicável ao processo do trabalho. Por que ela é chamada de teoria menor? Tá? Que é essa do artigo 28, parágrafo 5º. Teoria menor ela tem menos requisitos. Tá? A gente vai ver a teoria maior logo em seguida, mas ela tem menos requisitos, porque sempre que for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, eu desconsidero. Ou seja, o parágrafo 5º, ele não exige má administração, abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, não exige nada disso. Basta que eu diga assim em um processo, eu estou tentando receber, a gente já tentou tais e tais e tais medidas, não conseguimos realizar, satisfazer a obrigação, satisfazer o crédito, então está sendo a personalidade jurídica da pessoa jurídica é um obstáculo. Então eu quero que desconsidere para ir no sócio. E o juiz não vai ter outro verificando que realmente houve tentativa de encontrar bens da pessoa jurídica, ele não vai ter outra alternativa senão acolher o pedido e desconsiderar a personalidade jurídica e alcançar os bens dos sócios nesse caso. Ou seja, não precisa de uma dilação probatória, não precisa comprovar abuso, má administração, nem nada disso. Por isso que ela tem menos requisitos. Ela também é chamada de teoria objetiva, em uma alusão àquela... sempre que a gente fala de objetivo e subjetivo, a gente vai falar de ter ou não dolo ou culpa, ou ter ou não alguma conduta do sujeito, né? Então, subjetiva tem uma conduta do sujeito com abuso de direito, excesso de poder, má administração. Objetiva, então, quer dizer que eu não preciso demonstrar nenhuma conduta de algum sujeito
para desconsideração. Por isso que ela é objetiva, ela não depende da demonstração de dolo, de culpa, de abuso, de nada disso, tá? De uma forma semelhante ao que a gente tem a responsabilidade objetiva ou subjetiva, é mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Beleza, professor, dá para aplicar isso aqui no processo, no direito e no processo de trabalho? Sim, porque o direito do consumidor como um todo, ele parte do pressuposto de que existe uma disparidade, existe um desequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor. Lá são esses os sujeitos, né? Fornecedor é quem fornece produtos ou serviços no mercado de consumo, consumidor é quem adquire esses bens ou serviços como destinatário final. Beleza. Então, a lei entende que o fornecedor está um pouco acima do consumidor em termos de conhecimento financeiro, técnico, enfim, e o que causa um desequilíbrio. Então, a lei ela entende que ela precisa equilibrar essa relação entre fornecedor e consumidor, tratando o consumidor como um vulnerável. E aí vai ter lá vulnerabilidade, hipervulnerabilidade. Não vamos entrar nisso, porque o que importa é a gente pegar esse raciocínio da disparidade na relação, do desequilíbrio na relação. Esse desequilíbrio na relação vai exigir de nós, vai exigir da lei o retorno ao equilíbrio mediante medidas legais com normas cogentes, normas imperativas. Qual outro ramo do direito também é assim? Tem normas imperativas para resolver um desequilíbrio contratual, o direito do trabalho. Ou seja, o trabalhador hipossuficiente e o consumidor vulnerável são figuras muito semelhantes. E quando a gente vai lá no artigo 8º da CLT, a gente vê teve uma alteração na reforma que a gente não vai aprofundar muito nisso, porque senão a aula vai ficar interminável e aqui a ideia é ser mais objetivo. Quando a gente vai lá no artigo 8º da CLT, fala que na ausência de normas, eu posso me socorrer do direito comum. Ele não fala exatamente qual é esse direito comum. Ah, você tem que ir lá no Código Civil. Não, você vai no direito comum. E aí é consenso, quase que um consenso, porque esse que é o motivo dessa aula de hoje, é quase que um consenso que a desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho vai adotar o artigo 28, parágrafo 5º, ou seja, a teoria menor. Então dá para aplicar por causa dessa semelhança entre direito do trabalho, processo do trabalho e entre direito do consumidor. Beleza? Beleza. A gente vai para a teoria maior. Teoria maior, ela é simbolizada no artigo 50 do Código Civil, que vai falar que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, o juiz, a requerimento da parte do MP, quando lhe couber intervir no processo, pode desconsiderar para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Tá. O que é desvio de finalidade? A utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de ilícitos de qualquer natureza. Confusão patrimonial pode ser caracterizada por cumprimento efetivo pela sociedade da obrigação do sócio ou do sócio cumprindo a obrigação da sociedade. Tá? Então, nesse caso, quando o sócio paga a conta da sociedade ou quando a sociedade paga a conta do sócio, existe uma confusão patrimonial. Tá? Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto, então, quer dizer que a empresa passa bens para o sócio ou o sócio passa bens para a empresa sem pagar nada, ou pagando um valor irrisório, tá? Beleza, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Se o sócio pega uma caneta da empresa, lógico que não vai haver uma confusão patrimonial, tá? Ou outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, ou seja,
esse rol de confusão patrimonial é exemplificativo, tá? Mas a gente deve, sempre quando tem um rol, né, a gente tem que seguir mais ou menos a mesma lógica. Então, são atos em que existe cumprimento de uma obrigação de uma parte pela outra parte, de sócio pela sociedade, ou transferência de bens entre sócio e sociedade sem pagamento, tá? Beleza, então essa é a teoria maior. Qual que é a diferença, então, primordial entre teoria maior e teoria menor? Na teoria maior, existe o elemento subjetivo, que é a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, certo? Beleza. Num processo, na prática, se eu adoto a teoria menor, eu só falo assim, ó, tentamos aqui Arisp, Infojude, Bacen, Renajude, não tem nada. Vamos considerar a personalidade jurídica? O juiz vai falar, realmente, tentamos, desconsidero, tá? Essa é a teoria menor. Para a teoria maior, eu teria que, ó, fizemos Arisp, Bajude e tal, fizemos os convênios. Não encontramos nada. Vamos desconsiderar a personalidade jurídica? Para isso, estou provando que o sócio fez isso, isso e aquilo em favor da sociedade. A sociedade passou o bem tal XYZ para o sócio, sem pagamento do preço e assim por diante. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Que quando eu falo de teoria maior, eu preciso provar esses elementos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade dentro do processo. Se eu não comprovar, existe o indeferimento, a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quando eu adoto a teoria maior, se eu não provar, eu não consigo atingir os bens dos sócios. Tá? Então, quer dizer, lembra que eu falei que é híbrida a coisa? Que é tanto direito material como direito processual? Assim como a prescrição também é muito híbrida a coisa? Então, na desconsideração, essa parte híbrida vai interferir entre a adoção de teoria maior ou menor no ônus da prova. O ônus da prova, a necessidade de produzir prova pelo credor vai ser muito diferente na teoria maior e na teoria menor. Beleza. Beleza. Como eu falei, quando eu estava expondo as teorias menor e teoria maior, eu falei que a gente aplica pela doutrina e jurisprudência majoritária há muito tempo a teoria menor, porque a gente aplica o artigo 28, parágrafo 5º, por quê? Porque o direito do consumidor e o direito do trabalho são muito semelhantes. Existe uma relação de, como que eu posso dizer? Existe uma relação de disparidade contratual, e essa disparidade contratual faz com que a gente tenha ramos de direito muito parecidos, em que a lei tem normas de natureza imperativa para reequilibrar ou equilibrar essa relação contratual. Beleza. Então, jurisprudência, doutrina majoritárias, aplicação da teoria menor no âmbito do direito do processo do trabalho. Contudo, a gente teve no informativo, primeiro, a gente teve nos últimos anos, tá? Nos últimos 2 anos, uma alteração muito grande nos quadros, vamos dizer assim, na composição do TST com ministros novos entrando ali, tomando posse, e isso pode impactar na jurisprudência a um médio prazo, tá? E a gente já está meio que nesse médio prazo, tá? A gente já está chegando nesse termo final, assim, vamos dizer assim, do médio prazo, ou seja, já estamos alcançando alguma repercussão dessa alteração da composição do TST por aposentadoria, etc., na sua jurisprudência. E aí, no informativo 276, constou, e isso está no nosso material da comunidade, a gente não comentou esse julgado porque eu já pretendia fazer essa aula, a aplicação da teoria maior da personalidade jurídica aqui
nesse julgado, tá? Vamos lá. O caso traz a desconsideração da personalidade jurídica para ser atingido o patrimônio dos sócios e, como consequência, discussão sobre a aplicação da teoria maior e menor trazidas no microsistema do CDC e do Código Civil. No caso, o Tribunal de Origem, com fundamento no artigo 28, que a gente falou, manteve a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada a fim de ser atingido o patrimônio dos sócios. Ocorre que, por força do artigo 8º da CLT, aplica-se o direito comum, direito civil, aí vai, abrindo um parênteses, aquela interpretação sobre o que é o direito comum citado no artigo 8º da CLT. Se é o direito comum é o direito civil ou se o direito comum é o direito comum, tá? E a gente pode fazer uma inteligência do que é parecido com qual relação é parecida com a relação de trabalho, para a gente trazer esse ramo do direito para jogo no direito do trabalho, vamos dizer assim. Tá, seguindo aqui. Aplica-se o direito comum ao direito do trabalho. No âmbito do Código Civil, a autonomia subjetiva da pessoa jurídica é afastada quando se está diante do abuso da personalidade jurídica e do prejuízo ao credor. Em relação ao abuso de personalidade jurídica, a incidência do artigo 50 está balizado no artigo 187, que fala do abuso, né? Abuso do direito, que é um ato ilícito e norteia o enquadramento conforme cláusulas gerais de fim social e econômico da empresa, boa-fé objetiva e bons costumes. Parágrafos 1º e 2º do artigo 50 fala que, em todas as hipóteses, é imprescindível que haja prejuízo ao credor, os vias de finalidade ou a confusão patrimonial. No caso, a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida unicamente por ausência de patrimônio das empresas para o pagamento da dívida, ou seja, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida unicamente por ausência de patrimônio das empresas. Aí, comentário meu, conforme o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, ou seja, para o relator, para esse julgado do TST, não se coaduna com os parágrafos 1º e 2º do artigo 50. Ou seja, para esse julgado, para essa corrente, que não é o primeiro julgado, a gente já teve julgado da primeira turma nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica tem que seguir a teoria maior. E isso causa uma certa preocupação, porque quando a gente fala em eu estou indo para o próximo artigo aqui. Quando a gente fala em desconsideração da personalidade jurídica, na prática é uma das medidas, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem no dia a dia do direito do trabalho, do processo do trabalho, da prática trabalhista, vamos dizer assim. É uma das coisas mais importantes que a gente tem na prática trabalhista para a gente conseguir colocar alguma coisa ali dentro de um processo para satisfazer um crédito alimentar. Então, causa um pouco de preocupação e com essa divergência, agora a gente tem algum jeito de chegar na SDI 1 do TST para a aplicação da teoria, para definir se vai aplicar a teoria menor ou maior. Tá? Beleza. Como que a gente faz para alcançar na prática os bens do sócio? Não existia, até o CPC de 2015, nenhuma regulamentação de como se faz para alcançar, para desconsiderar a personalidade jurídica e ir para os bens e alcançar os bens dos sócios. Não tinha nenhuma previsão legal de qual era o procedimento a se adotar nesse caso. O que fazia com que, na prática, e eu era advogado nessa época, com que, na prática, os juízes, cada um tivesse um tipo de procedimento. E muitas das vezes esse procedimento era primeiro penhorar para depois intimar o sócio.
Primeiro eu penhorava a conta dele, ele tá lá viajando, sei lá, tá no hospital, e aí você vai lá e penhora, imagina isso. Penhora os bens do sócio para depois intimar ele dessa penhora, ou seja, não havia uma procedimentalização da coisa. E isso trazia um ar de insegurança, tá? Beleza. No CPC de 2015, veio a previsão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E, a princípio, a Instrução Normativa 39 de 2016, ela veio elucidar sobre a aplicação do incidente no processo do trabalho, mas, ainda assim, ah, na prática, o que a gente viu foi uma certa resistência de aplicação do incidente, do IDPJ, no processo do trabalho, falando que tem regramento próprio, encontrando alguns fundamentos, para meio que manter o jeito que estava antes. Principalmente para poder, em certos casos, adotar essa medida de penhorar primeiro para intimar depois. Bom, o que aconteceu então? Com a reforma trabalhista, veio a previsão no artigo 855-A da CLT que aplica-se ao processo do trabalho, o IDPJ, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Quando tiver, lembra que a gente tem o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo de trabalho, que está no artigo, vou citar aqui, 893, parágrafo 1º, que fala que eu não posso, né, a ideia é a celeridade do processo do trabalho, então eu não posso ficar toda hora agravando, fazendo agravo de instrumento para parar o andamento do processo. Então, eu só faço o recurso das decisões interlocutórias na decisão final. Então, quando a gente tem o IDPJ, a gente tem que seguir esse princípio mais ou menos. Da decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o incidente, na fase de cognição, não cabe recurso imediato. 893, parágrafo 1º, estava certo. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independente de garantia de juízo. Cabe agravo interno, se for no tribunal, tá? Se for de uma decisão do relator no tribunal. A instauração do incidente suspende o processo sem prejuízo de tutela de urgência de natureza cautelar do artigo 301. Quer dizer que eu posso, vem um requerimento de IDPJ, né, vem um IDPJ para mim, eu posso, se tiver um pedido, principalmente, conceder uma tutela para fins de, por exemplo, penhorar, fazer um cisbajude ali, cautelar, vamos dizer assim, para alcançar os bens dos sócios antes de instaurar o incidente, antes de intimar realmente o sócio, ou seja, existe ali uma prova de alguma ocultação de bens, etc., ou de com alguma urgência, e aí, nesse caso, é possível uma tutela de natureza cautelar. Tudo bem? Para a nossa aula de hoje, o que a gente tem é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.